Pai, eu oro para que tu abençoes estes que levantaram suas mãos e aqueles que não tiveram nem mesmo a coragem de fazê-lo. Nós oramos para que o Todo-Suficiente esta noite abençoe cada um deles. Estamos pensando no Calvário, quando Deus, nosso Salvador, colocado na vergonha, tirado, foi entregue nas mãos de um homem rico que tomou seu corpo, após implorar a Pilatos. O levou e enrolou a ele em linho limpo e o colocou na sepultura. Oh, Deus, que sentimento deve ter estado com aqueles pobres discípulos. Parecia que eles haviam sido derrotados naquela ocasião. Aquele em quem eles tinham confiado tanto havia agora partido, mas não por muito tempo. Apenas um sacrifício sangrento, aquilo foi tudo. Uns dias, algumas horas depois, ele ressuscitou e a alegria chegou. Ajuda-nos esta noite, Senhor, enquanto estamos nesta ocasião, que isto possa estar sobre nós, para que vejamos o sofrimento que custou para a nossa redenção, a tristeza que custou para que nós estivéssemos felizes. E que nossas almas, esta noite, Senhor, que nos consagremos a Ti, e nossas almas estejam aflitas para olharmos para longe e vermos que, ó Deus, que morte horrível! Quão cruel o pecado deve ser! Eu oro, Pai, que Tu nos abençoes em conjunto agora. Que ajuda-me, Tu, ó Deus, como Teu servo aqui de pé, com uma voz muito fraca, e Teus filhos esperando ouvir algo da palavra. Ajuda-me, Senhor, e parte a palavra da vida livremente a cada um, enquanto rededicamos nossas vidas e nossos corações. As lágrimas em nossos corações caem profundamente em nosso peito quando pensamos no sacrifício. Ajuda-nos agora, pois pedimos no nome de Cristo. Amém. Just want to read a little now. You give me your undivided attention for a little while and pray for me. Quero apenas ler um pouquinho agora, se você me der sua ininterrupta atenção por algum tempo, e orem por mim. In Isaiah, the 53rd chapter, we have probably today heard radio broadcasts and so forth. Em Isaías, capítulo 53, nós temos provavelmente hoje ouvido programas de rádio e assim por diante. Eu apenas pensei em Cristo hoje e não pude evitar de sair para algum lugar e me ajoelhar.
see what's taking place there, Cal. E eu simplesmente tive que chorar quando minha mente voltou para ver o que aconteceu ali no Calvário. Amém. Estamos de volta à casa de Deus, ainda que num grupo menor, mas onde estiver 2 ou 3, ali Ele está, não é? Nós fomos batizados em seu nome. Vamos, irmãos, cantar de início aqui 302, o de cruz. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela
sentindo já o cheiro, Senhor, do rapto, Senhor. Ajuda cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, ó Deus, esse povo que assiste esse culto pela internet, ó Deus, que cada um possa estar pronto cada dia mais para alcançar isto, Senhor, para não perder esse rapto tão esperado, Senhor. Ajuda-nós nessa peregrinação, Senhor. Dá-nos força e coragem, Senhor, para lutar até o último fôlego, Senhor, e não deixar a nossa cruz. É o nosso pedido, Senhor. Ajuda cada um nesta tarde. Fale conosco através do teu servo mais uma vez. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar 222. Existe um alguém comigo? Existe alguém com você? Amém? Por isso você vence cada dia. Amém. Existe um alguém comigo, eu não vejo mais preciso, que comigo sofre as mágoas, que no coração eu sinto. Quem é? É Jesus, este alguém, este amigo singular. Então na eternidade, para sempre, eu louvarei. Meu Jesus. Querido Deus e bondoso Pai, aqui estamos, meu Deus, trazido pelo Teu grande Espírito Santo, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por este privilégio que tens, meu Deus, de ainda nos reunirmos, ó Deus, em volta da Tua palavra, Pai. Meu Deus, pedimos, ó Deus, graça, misericórdia, Pai. Pedimos, ó Deus, Senhor nos ajude, ó Deus, a prosseguir neste caminho
que o Senhor mesmo tem nos colocado, ó Pai. Nós não buscávamos isso, ó Pai, mas o Senhor, com sua infinita graça, nos deu, Senhor Deus, o teu Espírito, ó Pai, de graça, meu Deus. Obrigado, Senhor amado, pela palavra que nós ouvimos nesta manhã, Pai. Meu Deus, cada culto, Senhor Deus, cada palavra que ouvimos, meu Deus, nós agradecemos a Ti por isso, ó Pai. O Senhor está preparando, Senhor Deus, uma noiva, e o Senhor terá, Senhor Deus, esta noiva ao Teu lado, ó Pai, a qual cremos fazer parte, meu Deus. Pedimos, Senhor Deus, o Senhor abençoe também o Teu servo que vai nos trazer a palavra, meu Deus. E nós, de igual modo, Senhor Deus, possamos sair daqui abençoados, ó Pai. Abençoando, Senhor Deus, também as ofertas, se alguém porventura trouxe, que sirva para a Tua causa, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, nós oramos agradecido, ó Pai. Amém. $272 após as ofertas. A fonte transbordante. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar. É de Deus o amor imenso que Jesus veio dar. Ele me abriu a porta
Amém. Agora nós vamos, irmãos, cantar o hino 122. E esse eu convido o pastor Daniel para cantar e logo em seguida passar para o irmão Lucimar. Amém? Amém. Boa tarde. Deus continue abençoando. É porque Ele já está, né? Então, continue abençoando. Depois dessa chuva tão gostosa, né? Maravilhosa, nós agradecemos a Deus. Moanírio falou assim, é grão de café, né? Grão de café, irmão Valdir. O senhor também acha? É colheita, né? Colheita. Graças a Deus. Tem muita gente que se sente cansado, e é a era, né? É o tempo. Está chegando ao seu fim, e todo fim da corrida é ofegante. Toda chegada é ofegante. E se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, para com isso. Hã? Se a alegria não tem a tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Amém? Aleluia. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se a alegria não tem a tua alma, confessa que só Jesus tem poder. Ele ama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus tuas culpas pagou. Quantas vezes foi humilhado, não tendo pecado, pois nunca pecou. Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz, se com fé persistir caminhando, terá pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente, e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente, que salva e perdoa e conduz para o céu. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus tuas culpas pagou. Quantas vezes foi humilhado, não tendo culpado, pois nunca pecou. Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz, e fé persistir caminhando, terá pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente, e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente, que salva e perdoa, conduz para o céu. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus tuas culpas pagou. Quantas vezes foi humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou.
Amém? Então, nós vamos recobrar a força, porque falta só um pouquinho para chegar. Eu tenho um pedido e esse pedido é urgente. Quem sabe já passou por isso. O irmão Natanael Barglini está com cólica renal agora mesmo. E nós vamos orar por ele, levantar a mão. Antes, porém, eu quero, para você que está cansado e a gente se sente esgotado, o irmão Branham diz assim: bom dia, amigos. Estou tão feliz por estar aqui nesta manhã e por ter essa apresentação do pastor. O pastor era o irmão Neville que apresentou ele. Isso foi muito bom. Vocês sabem, falando dos cavalos, ao colocar o freio neles, eles sabiam que o trabalho estava chegando. Bem, estou feliz pelo Senhor nos tornar um cavalo de trabalho, para que possamos trabalhar agora. Portanto, nunca estamos cansados demais para fazer algo pelo Senhor, se é o nosso dever fazê-lo. Embora esteja muito cansado hoje, eu simplesmente tive um tempo medonho nos últimos dias. Indo para a Califórnia, tive que ir de carro, de cadeiras ajustáveis. E eu lhes digo, falar sobre ploc-ploc, buracos, né? O caminho todo até lá, 53 horas para chegar lá. 53 horas e o carro não era muito confortável. E cheguei lá às 2 horas da manhã. Às 5 tive que me levantar e ir pregar num culto pelo rádio. Então os homens de negócios cristãos tive que pregar novamente em sua reunião internacional. E naquela tarde eu preguei em um grande tabernáculo batista. E depois, naquela noite, então continuamos falando a cada poucas horas, até finalmente terminarmos na noite de segunda-feira no Templo Ângelus. Depois, peguei um trem às 11 naquela noite e estive nele sentado 74 horas até chegar em casa. Quando eu leio isso, eu penso, eu estou preguiçoso demais. 50 e poucas horas de carro para ir. Pregar de hora em hora nesse encontro, transmitido pelo rádio. Depois, terminar o culto, 11 horas da noite, entrar no trem e viajar 74 horas, isso, 74 horas até chegar em casa. E aí ele conta que naquele dia que ele chegou em casa, ele recebeu 50 e algumas ligações telefônicas para orar pelas pessoas, sozinho. Vamos nos pôr em pé e vamos levantar as mãos pelo irmão Natanael. Querido Pai, novamente eu lembro. Pela graça, o Senhor nunca me permitiu passar por isso. Mas quem já passou, ele sente nesta hora. Já perdura algum tempo, pois estivemos lá um dia desses, ele estava para a farmácia por causa disto. Meu Deus, tem misericórdia, elimina, Senhor, esse problema da vida dele. Senhor, que nunca mais
formem cálculos renais. Que ele esteja com tudo limpo, livre, e glorifique a Ti, Senhor. Pai, ele sofre muito porque trabalha no caminhão, sentado o dia todo quase, esquentando os rins. Ó Pai, tem misericórdia dele, Senhor. Além disso, pegar peso, lotar, deslotar caminhão, tem misericórdia, Pai, por favor. Ajude teu servo, que ele possa nesse instante, creio que eles estão também tendo reunião agora, que ele possa sentir, Senhor, tua presença e ele sentir curado nesse instante. Abençoe todos os irmãos que estão ali naquele culto agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu te peço uma bênção especial pelo irmão Lucimar, para que ele possa, Senhor, em todo momento estar entregue para falar de Ti, do grande amor. Dá-lhe graça e sabedoria em todos os momentos, nas decisões, nas conversas, nas pregações. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, abençoe também sua esposa e a graça seja com todos. Amém. Pode vir, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Vamos receber com toda atenção. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor. Deus continue abençoando a cada um de nós por sua graça e misericórdia. Já chego aqui debaixo das orações que já foram levantadas nessa tarde em favor de todo o culto. Vamos ler Mateus capítulo 12, verso 46. Mateus capítulo 12, verso 46 até o verso 50. 5 versos apenas. Que Deus seja glorificado em todo o decorrer desse culto. Que Deus abençoe o pastor Daniel mais e mais, ao irmão Anílio e a todos os demais irmãos e irmãs aqui presentes, e também os nossos preciosos irmãos que assistirão o culto em seguida. Devido às dúvidas sobre chuva, acabamos não tendo mais irmãos que poderíamos ter aqui, mas graças a Deus pelo trabalho da gravação, da filmagem, da postagem no YouTube, certamente a chuva não vai atrapalhar você aí
na internet assistir esse culto, né? Pode ficar lá na sua cama assistindo. Todos encontraram? Amém mesmo? Mateus 12, 46. Está escrito: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Graças a Deus. Pai Celestial, obrigado pela leitura da sua palavra. Cumpra a sua vontade neste culto, nessa reunião. Tenha liberdade de trazer ao microfone deste púlpito as expressões que o Senhor quer expressar, Pai. Que a palavra venha do trono da tua graça neste momento, Senhor, e atinja os nossos corações, e ainda a sua misericórdia seja estendida a todos os que verão o culto posteriormente, que eles sejam atingidos pelo teu Espírito ao ouvirem esta palavra. Venha, ó Deus, de encontro às nossas necessidades, com o maior recurso que o Senhor tem, que é o poder da tua palavra. Continue conosco e glorifique o teu grande nome, o qual é o único digno de glorificação. Em nome de Jesus Cristo, aceita a nossa vida, entregue aos teus serviços, perdoando todos os nossos erros, santificando-nos em teu sangue e nos consagrando para o gozo eterno do Senhor. No bendito nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Nós, permitindo Deus, nós vamos conversar um pouquinho sobre o erro da família de Jesus. O erro da família de Jesus. Vocês viram? Lembraram que esse texto fala da mãe e dos irmãos, portanto, está falando da família de Jesus. E essa família, hoje, ao mencionarmos, nós lembramos que a família de Jesus é a igreja, é o povo cristão. Essa família de Jesus aqui cometeu um erro, que nós vamos vê-lo durante a pequena mensagem. E eles, para começo de conversa, eles estavam fora da reunião e das bênçãos que estavam descendo. E parece que devido ao erro que eles estavam cometendo, eles continuaram de fora. Porque erros assim, dessa semelhança, deixa as pessoas fora das bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus tem preparado para nós com muito amor. Se vocês tiverem paciência de aguardar, daqui a pouco eu mostro aqui qual que é o erro que eu vi aqui que eles cometeram. Essa grande pessoa, esse grande ser chamado Jesus, era um homem muito simples, como raiz de uma terra seca, sem formosura, sem beleza, para que o desejássemos. Mas ele escondia nele a palavra, Cristo, o Logos. Disse Paulo, toda a plenitude da divindade.
habita nele corporalmente. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra era Deus. Logo segue dizendo: todas as coisas foram feitas por Ele, o Verbo, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Toda a criação foi necessário o Verbo para ela vir à existência. A palavra falada, o Logos, Cristo. Agora, esse humilde Jesus nasceu de uma mulher, como um homem comum, e se apresentou como um carpinteiro das mãos calejadas. Mas aquele Verbo que criou o universo estava dentro desse homenzinho chamado Jesus. Este Verbo, Cristo, ele esteve atuando em todo o Antigo Testamento e falando através dos profetas, porque a palavra sempre vinha aos profetas e sempre vem aos profetas. E era o dever e a necessidade de cada pessoa ouvir o profeta para o seu devido tempo, para que essas pessoas pudessem ter benefícios de Deus. Todas as pessoas que humildemente ouviam os profetas e, portanto, estavam ouvindo o Verbo falar, elas eram abençoadas, elas eram agraciadas, ajudadas, beneficiadas. Mas todas as pessoas que recusavam ouvir os profetas que tinham o assim diz o Verbo, essas pessoas, elas eram prejudicadas, elas não tinham ajuda nenhuma. Verifique isso em todo o Antigo Testamento e você verá que isso é sempre assim. Mas um dos maiores profetas que existiu em toda a história foi Moisés. Um grande profeta, em todo o Antigo Testamento não houve um maior. Mas acontece que em Deuteronômio capítulo 18, no verso 15, Moisés fez uma declaração: o Senhor levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim. Aí ele estava falando de Jesus. O Senhor levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim. E aí Moisés conclui: a ele ouvireis. Logo Moisés repete que Deus fez esta promessa de levantar um profeta semelhante a Moisés. E Deus havia dito: todo aquele que não ouvir a este profeta, não ouvir as palavras que eu disser através deste profeta, eu requererei dessa pessoa que negligencia ouvir as palavras desse profeta. Eu requererei dele, o prejuízo será dele, o castigo será dele. Tudo falando do profeta Jesus, que viria algum dia, o Cristo que desceria à terra algum dia, o Messias, no qual o Verbo estaria. Depois que Jesus estava na terra, ele levou 3 discípulos lá no monte e se transfigurou diante deles. E começou a conversar com os maiores profetas do Antigo Testamento, Moisés e Elias. E logo a Bíblia disse que o atrevimento de Pedro se apresentou ali, e Pedro começou a tagarelar,
e começou a falar e dizer: Senhor, bom é nós estarmos aqui, nós vamos fazer 3 tendas, um para ti, um para Moisés, uma para Elias. E quando Pedro estava com aquela tagarelice toda, a voz de Deus ecoou, calando a boca de Pedro e jogando eles por terra. E a voz disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Emudeceu Pedro, acabou com a tagarelice dele, porque Deus estava declarando: está aí o meu filho amado, o meu Cristo amado, o meu verbo, a ele ouvi. E o profeta disse que todas as coisas que nós temos necessidades está nessa frasezinha: a ele ouvi. Você está precisando de resolver problemas? A ele ouvi. Você está precisando ser curado? A ele ouvi. Você está precisando de paz? A ele ouvi. Você está precisando de alegria? A ele ouvi. Tudo está em a ele ouvir. Mas o problema sempre existiu desde o Antigo Testamento, com a dificuldade do ser humano de ouvir, a ponto de Deus mesmo dizer no Salmo 81, o meu povo não quis ouvir a minha voz. O trabalho que Deus tinha com o Antigo Testamento, com Israel, era este: eles não queriam ouvir. A palavra vinha aos profetas, Cristo vinha e ungia os profetas madrugavam e falavam. Israel em cada geração tinha o assim diz o Senhor, tinha a palavra que criou os céus e a terra, mas eles não queriam ouvir, eles tinham uma dificuldade de ouvir, e por não terem a humildade de ouvir, eles eram prejudicados, e tinham derrota ao invés de vitória. E o profeta diz: as mesmas coisas se repetem até o dia de hoje. O problema do nosso mundo está exatamente em ele não consegue ouvir Deus falar. Você pode tomar nota de todos os problemas que existem em nossa volta e no mundo todo. Toma nota de tudo isso. Eu te direi, a solução de todos os problemas mundiais está nesta frasezinha: a ele ouvir. Se o mundo conseguisse obedecer esta frase, a ele ouvir, todos os problemas do mundo se resolveria e nós teríamos um milênio agora mesmo na terra. Mas a razão de o mundo estar como está é porque eles não conseguem se dobrar para esta frasezinha: a ele ouvir. Aí o mundo está do jeito que está. E Jesus estava ali, com esta graça, com esta bênção, cheio do verbo, cheio do Logos, cheio de Cristo. Era Cristo que desceu do céu e estava ali em carne humana. Era a palavra, era o verbo, era o Logos, era o poder que fez o universo ali em um ser humano. E bastava cada ser humano parar diante de Jesus e ouvir o que ele dizia, e as coisas se acertavam naquela vida. Parece que Jesus não encontraria dificuldade de ser ouvido, mas ele encontrou muitas dificuldades de ser ouvido, porque João escreveu dizendo: ele veio para os seus, mas os seus não receberam, não quiseram ouvi-lo. Mas João escreve o lado abençoado também, ele diz: mas todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Todos os que tiveram
a humildade de parar para ouvi-lo, se tornaram filhos de Deus. E ainda nesta hora escura que nós estamos vivendo, todos que tiverem a humildade de parar e ouvi-lo ainda se tornam filhos de Deus. Não pode falhar, porque o poder está nele, o poder da palavra está nele, o poder invencível está nele. E se formos humildes para ouvir tudo o que ele tem para dizer para nós, a vitória toma lugar em nossas vidas, porque é o poder do Logos, da palavra, do verbo que estará operando em nossas vidas. Então todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, teve aqueles que não receberam e o descartaram e o despacharam e não quiseram nada a ver com ele de forma alguma. E teve os filhos de Abraão, os eleitos que o receberam. Mas alguns mesmo que o receberam, deu para ele um pouco de trabalho, até que a bênção que ele trouxe pudesse tomar lugar em suas vidas. Nosso problema, queridos, é que nós damos um pouco de trabalho para ele. Nós somos eleitos, nós somos predestinados, nós somos eleitos para a aquisição da salvação, mas nós damos um pouco de trabalho para ele. A bênção que ele tem para nós, a vitória que ele tem para nós, a redenção que ele tem para nós, a paz que ele tem para nós, poderia chegar em nossas vidas mais cedo, mas por causa do trabalho que nós damos para ele, acabamos demorando muito tempo até que aquela bênção chegue até nós. Israel, do Egito até Canaã, era um pedacinho curto para eles chegarem, mas por causa do trabalho que Israel deu para Deus, eles ficaram girando no deserto 40 anos para chegarem em Canaã. E a demora, o atraso da nossa vitória, não é culpa de Deus, é nós que damos muito trabalho para Ele, e com isso a nossa bênção demora a chegar. Mas porquanto somos seus filhos eleitos, predestinados, pelos quais ele morreu na cruz do Calvário, ele não desiste de nós. Ele sabe que a gente dá trabalho para ele, mas ele não desiste, ele continua lutando conosco, porque ele sabe que uma hora ele vai vencer este ego nosso e vai conseguir nos colocar no lugar de humildade e vai conseguir plantar em nossas vidas a bênção que ele tem para nós. Ele tinha uma bênção que era a cura do jovem lunático, e ele chegou ali exatamente para libertar aquele jovem, porque Jesus sempre teve rumo certo, endereço certo. Ele nunca saiu às tontas assim, eu vou ver se eu acho alguém para curar, para libertar. Não, todo o rumo que Jesus tomava era um alvo certo. Tem alguém lá que eu vou libertar, tem alguém lá que eu vou curar, tem alguém lá que eu vou abençoar. Ele tinha endereço, ele tinha alvo certo, porque Deus não fica às tontas, Deus tem endereço certo. Quando Maria estava lá na hora de cumprir aquela escritura, Deus mandou o Gabriel ao endereço certo. Vai lá, naquela cidadezinha, lá tem uma virgem chamada Maria, vai lá e fala com ela. E o anjo foi no endereço certinho. Deus não perde tempo. Mas quando Jesus chegou lá e viu aquele jovem todo agitado com aqueles demônios, Jesus deu uma olhadinha para ele, porque ele não tem aquela pressa desesperada que nós temos. E ali estava o pai, o responsável por aquele jovem, e Jesus olhou para aquele senhor e fez só uma perguntinha: há quanto tempo sucede isto? Uma perguntinha pequena. Era apenas para o pai daquele jovem dizer, tanto tempo, como ele mesmo disse, desde a infância, e pronto. Mas acontece que aquele pai
Respondeu: foi desde a infância. Aí ele começou a esticar muito a conversa na presença de Jesus. E dizia o meu pai: quem muito fala, muito erra. Porque aquele pai começou a prolongar muita conversa na presença de Jesus. Ao invés de ouvir o que Jesus tinha para falar, ele ficou esticando o papo. Aí com pouco ele olhou para Jesus e falou: se tu podes, faça alguma coisa por nós, tenha compaixão de nós e nos ajuda. Aquele "se tu podes" foi aonde ele deu uma escorregada feia. Aí Jesus virou para ele e disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ele enviou para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa. Aí Jesus enviou para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Aquele homem não tinha nada de olhar para Jesus e falar: se tu podes fazer alguma coisa, nos ajuda. Ele era para ficar calado e deixar, porque Jesus já tinha vindo para resolver aquele problema. O problema está presente, não fica com muito papo diante de Jesus, não, fica calado, sabendo que Jesus está ali. Ele veio para resolver este problema. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fiquem quietos e vocês verão o que eu farei aos egípcios. Mas o ser humano se agita e quer ficar com muita conversa na presença do Todo-Poderoso. Fica quieto. Deixa o poderoso falar. Quando ele falar, vai se abrir o mar. Quando ele falar, vai se acalmar a tempestade. Aí ele conseguiu fazer o homem se humilhar. E o homem disse: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Aí Jesus ouviu tudo que ele precisava, foi ali e libertou o menino. Ele quer nos levar a um lugar de bastante humildade. Ele não quer ouvir muita conversa boba nossa. O que ele quer é ouvir uma palavra de coração: eu creio, Senhor. Ajude a minha incredulidade, mas eu creio que o Senhor pode fazer isso. Ele tinha ido a Caná da Galileia com direção divina para multiplicar, para transformar água em vinho. Mas aí ele lá teve um probleminha com uma mulher que era sua própria mãe. Ele estava ali presente na festa e surgiu um problema, e um problemão para uma festa daquela. Acabou o vinho. Ele estava ali, ele tinha um momento certo para atuar, para fazer o que ele estava ordenado a fazer, mas aquela mulher, Maria, foi apressada, afobada, e chegou para ele e disse: não tem vinho. Como se ele precisasse ser lembrado por uma mulher que tinha um problema ali. Como se ele não tivesse ciente do problema e que tivesse que ser lembrado. Foi uma atitude errada da mulher. Às vezes é uma atitude errada da igreja, vê os problemas e começa a pensar assim: eu acho que o pastor não está vendo isso não, vamos até a casa dele e vamos lembrar desses problemas. Atitude errada. Às vezes esposas cometem esse erro, tem probleminhas, acho que o meu marido não está vendo isso não. Aí vão e fazem uma cobrança numa atitude errada, e às vezes aquele marido está vendo tudo, porque ele está por cima como líder, o pastor está vendo tudo, porque o profeta diz que Deus o coloca num lugar mais alto, numa torre, e ele está vigiando toda a congregação, todo o rebanho, ele consegue ver o problema vindo à distância. Ela falhou em reconhecer, não,
este ser divino está aqui, não tem necessidade de eu avançar e lhe lembrar que está acontecendo um problema. Deixa eu ficar calado aqui, e na hora que for para ele operar, ele vai operar. Deixa eu ficar calado no meu cantinho em oração, e na hora que Deus mover o pastor para atuar naquele problema, ele atuará. Parece uma resposta mal educada, mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Não vai chamar Jesus, o pastor, alguém mais de mal educado, não, porque se formos com atrevimento, vai vir um corte do nosso barato. Aí ela foi humilde o suficiente para se calar, ela não falou mais nada. Desde criança Jesus cortou o barato dela, lá com 12 anos no templo, quando eles encontraram ele lá com os doutores, ela chegou e falou uma coisa que não era verdade. Teu pai e eu estávamos te procurando por todo o caminho, aonde que José era pai de Jesus, e nem mesmo ela era mãe. Jesus nunca chamou de mãe, apenas de mulher. E na hora aquele menino de 12 anos cortou o barato da mulher e disse: não sabem que me convém cuidar dos negócios de meu pai? O profeta diz: a palavra corrige o erro. Ela errou, Jesus apontou para o céu e disse: não sabeis que convém me cuidar dos negócios de meu pai? Jesus não apontou para José, Jesus apontou para o céu, para Deus. Ela teve que ficar quietinha, porque depois da correção, você vai argumentar o quê contra a palavra de Deus? Não há argumento. Aí ela ficou quietinha lá nas bodas de Caná. Aí depois a humildade, a luz, a consciência, a revelação certa se posicionou ali no coração de Maria. Ela olhou para os serventes e disse: façam tudo o que ele vos disser. Aí ela disse certinho. E os serventes caladinhos, não discutiram, não argumentaram. Tudo que Jesus mandava fazer, eles fizeram. Dali a pouco todo mundo estava bebendo o melhor vinho que se pudesse oferecer. Deixou o mestre sala de boca aberta. O profeta pregou uma mensagem: fazei tudo o que ele vos disser. Não fiquemos falando, argumentando para Jesus. Às vezes até as nossas orações Ele as rejeita, porque a gente fica dando muito palpite para Jesus, dando muita orientação para Jesus, dando muita ordem para Jesus. Oração não é ficar diante de Jesus passando uma lista acerca do que Ele deve fazer. Oração, diz o profeta, é dizer para Ele: seja feita a tua vontade. Oração às vezes é ajoelhar e ficar calado diante dEle, porque Ele sabe o que vai fazer. Nós não temos que ficar lembrando o que Ele vai fazer, e nós nem sabemos o que Ele precisa fazer. Quem sabe é Ele. Mas tem coisas que é nós que precisamos fazer, e aí é nós que temos que ouvir Ele, ao invés de Ele nos ouvir. Aí fazei tudo o que Ele vos disser. Aí faça tudo o que Ele disser. Aí você vai ver a água se transformando em vinho, milagres acontecendo. E nós temos dificuldade de as coisas mais pequenininhas que Ele diz para nós temos dificuldade de fazer. Ele diz assim: leia as mensagens, vem à igreja. Aí depois a gente pergunta: não sei porquê, não estou vendo acontecer grandes coisas de Deus, mas como, né? Jesus foi até aquele monte, até aquele poço, para salvar a samaritana. Mas você pega São João capítulo 4,
Jesus puxou conversa com a samaritana, e ela ficou com tanta pergunta, tanto argumento, tanta conversa, tanta coisa, tanto papo, na presença de Jesus. Demorou muito tempo, até que Jesus realmente conseguiu a oportunidade de dizer para ela: eu que falo contigo, sou o Cristo, eu mesmo, eu sou Ele. Porque Jesus tinha ido para encontrar com ela, para olhar nos olhos dela e revelar a ela: eu sou o Cristo prometido lá por Moisés. Mas ela não se aquietou, ela começou com muita conversaiada. E atrasou. Por isso, disse Paulo, as coisas foram escritas para nosso aviso. Ele tem vindo dos céus, na forma de Espírito Santo, pela bondade e misericórdia de Deus. Ele tem vindo exatamente com as bênçãos que nós precisamos nesta hora. Mas nos convém ficar quietinhos, que Ele vai nos declarar o que nós precisamos ouvir para ser abençoados. Jesus teve uma dificuldade com Marta. Marta era uma mulher amada de Deus, uma mulher boa. Mas quando Jesus chegou lá, na verdade foi ela a primeira a receber lá na casa. Mas aí partiu para a faxina, para os trabalhos domésticos, e já começou errado. Jesus naquela casa e se enrolar com faxina. Podia ter feito a faxina antes dele chegar, mas ele chegou. Mas a irmã dela, Maria, quietinha, se assentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo a sua palavra. Ela não ficou discutindo com ele, argumentando com ele. Ela se assentou e ficou ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo. Marta, distraída, dali a pouco ela se irritou e veio: Senhor, o senhor não está vendo aí? A minha irmã está desocupada e eu estou lutando aqui para colocar as coisas em dia, já que nós temos visita. Atitude errada. Vindo para falar com ele, se aproximando para falar ao verbo, quando o verbo está ali para falar. Seria como você querer chegar na torneira e dar água para a torneira, e é o contrário, a torneira está ali para te dar água. Imagina você chegar para esta lâmpada e querer dar luz para esta lâmpada. Que bobagem! Ela está aí para dar luz a nós, é nós que precisamos da luz. Ela estava ali, não era para falar para a palavra, ela estava ali, era para ouvir a palavra, porque não era a palavra que precisava de Marta, era Marta que precisava da palavra. Mas o atrevimento fez ela chegar numa atitude errada e começou a falar com o próprio verbo. Aí lá vem a correção, cortando barato, e Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nós falamos demais, pensamos demais, e nos preocupamos demais, e nos agitamos demais, e ele diz: só tem uma coisa que é necessário, é se assentar e ouvir o verbo falar. Ao invés de ficar discutindo por aí um montão de coisas, questionando e argumentando, e se irritando, se odiando, senta-se, abre a sua Bíblia e leia, senta-se e abre a sua mensagem e leia, ou fica quietinho assim em silêncio e escute Deus falar.
Esqueça desse negócio de querer argumentar com Deus. Fique quieto para ouvir Deus argumentar com você. Mesmo lá no túmulo de Lázaro, quando Jesus, o Verbo, deu aquela ordem: tirem a pedra. Tirem a pedra. Olha de novo Marta: Senhor, já cheira mal, é 4 dias. O que Marta tinha que abrir a boquinha para falar alguma coisa ali? O Verbo estava falando: tire essa pedra. Era para ficar quieto e tirar a pedra, porque o Verbo estava falando. Aí Jesus teve que acertar a coisa de novo e disse: eu não te disse, Marta, que se você crer, você verá a glória de Deus? Aí ela ficou quietinha, tiraram a pedra e a voz ecoou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Pensamos que ele não vai fazer algo por nós e nós temos que fazer. Nós não damos conta de fazer nada. Descanse no Verbo, deixa o Verbo falar e as coisas acontecerão na sua vida. Você só tem que ficar quieto. Mesmo o irmão Brana, quando queria corrigir, acertar as coisas a respeito de sua filha rebelde, ele lhe disse: se você agir, eu cruzo os braços. Irmão Brana descansou e Deus agiu. Este é o segredo: descanse e Deus vai agir. Louvado seja o Senhor. Mas o erro da família de Jesus que eu fiquei devendo a vocês foi exatamente esse. A Bíblia diz que Jesus estava falando naquela reunião abençoada, falando à multidão, e a multidão escutando as maravilhas que Jesus estava falando e sendo abençoado pelo que ele estava falando. Aí de repente lá fora, já do lado de fora, tendo perdido o culto, chegou a mãe e os irmãos, e diz a Bíblia, aqui está, eles pretendiam falar-lhe. Olha que coisa, o Verbo lá dentro falando palavras de vida, e ali eles chegaram querendo falar a ele. Que atitude errada. E ainda cutucaram num diáconozinho lá e falaram: vai lá, fala com ele, que nós estamos aqui fora e queremos falar com ele. E lá vai este indivíduozinho e comete um erro também, porque quando Jesus está falando, quando o Verbo está falando, não é hora de interromper o Verbo, é deixar ele falar. Quando o pastor está falando a palavra no púlpito, como qualquer homem de Deus falando a palavra desde o púlpito ou em qualquer lugar, não é para interromper este pregador. Fique quieto, deixa ele falar, porque o Verbo está falando. A única coisa que uma audiência pode soltar dos lábios quando um homem de Deus está falando, quando o Verbo está falando, a única coisa da audiência é amém, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Agora, se levantar e interromper o pregador lá, não, está errado. A fonte da água da vida está jorrando. Para que, meu Deus do céu, que eu vou tentar interromper ali? Como se eu no meu assento tivesse algo melhor do que está saindo da plataforma. Esse foi o erro deles, que eles já estavam de fora e a Bíblia disse, não diz que eles entraram para dentro. É um vacilo e tanto, irmãos. Mas Jesus tinha que voltar para a glória, para a intercessão. Aí disse Paulo aos Efésios 4, ele subiu ao alto, levando o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens, para não deixar os homens sem poderem ouvir o Verbo. O homem Jesus ia para o trono da intercessão, mas o Verbo iria ficar na terra para falar para a igreja. Tanto que Jesus nem disse assim,
onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Não, se você olhar, Jesus disse assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no presente, eu no meio deles. Jesus nunca disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olhe lá, ele diz: eis que estou no presente convosco até a consumação dos séculos. Porque o corpo, Jesus, ia para a intercessão, mas o verbo é estou. Ele permaneceu para falar com a igreja. E para isso ele deu dons aos homens. Logo em Efésios 4, ele diz: ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ele nunca colocou uma mulher ali, foi outros, homens, outros. E ele não disse que seriam todos os homens da igreja. Foi alguns, uns para profetas, uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Era o verbo que estaria nesses homens, para falar através destes homens. E aí as atitudes erradas continuaram durante as eras. Porque muitos homens que nunca foram chamados para este quintuplo de ministérios, ao encontrar estes ofícios, estes homens dotados destes dons, tiveram atitudes erradas, desafiando estes homens, contradizendo esses homens, teimando com esses homens, discutindo com esses homens. O irmão Brana encontrou em seu dia muitos homens invadindo o púlpito sem uma chamada de Deus, e o profeta condenou aquilo: está errado. Para os homens de negócio, o profeta diz: Deus abençoou vocês como homens de negócio, mas por causa da bênção que vocês receberam como homens de negócio, não significa que vocês têm que fazer como o rei Uzias e invadir o púlpito. É para uma chamada. Logo o profeta diz: se você foi chamado por Deus para pregar, encontre um púlpito para você pregar. Mas se você não foi chamado, viva o seu sermão. Mas entra uma atitude errada no mundo religioso, que cada homem, mesmo depois de ser abençoado por Deus, quer ser um pregador. E às vezes a falta de educação toma lugar ao encontrar até os chamados por Deus. Discutem, teimam, contradizem, argumentam, como querendo dar água para a torneira, luz para a lâmpada. E na nossa era nós encontramos às vezes algumas mulheres difíceis, teimosas, porque o espírito de mulher pregadora está no mundo religioso. E às vezes uma das coisas mais difíceis é um homem de Deus conversar com mulheres a respeito da palavra. Elas são teimosas, argumentam, contradizem. Mas Deus quer nos levar a um lugar de humildade, para a gente poder ouvir o verbo falar. Havia uma grande rainha a qual Jesus se referiu. Ele disse: a rainha do meio-dia, que é a mesma de Sabá, se levantará com essa geração e a condenará no dia do juízo, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Porque Salomão recebeu sabedoria. Salomão era um homem, um pecador, um mortal, que recebeu grande sabedoria de Deus. Mas quando Jesus diz: eis que está aqui um maior do que Salomão, é porque agora ali em Jesus estava, mais do que um homem, estava a própria sabedoria da qual foi dada para Salomão. E nós podemos dizer: aqui está um maior do que o Salomão, porque o verbo,
Elias foi enviado para nos levar de volta ao Verbo, à palavra, a Cristo. A mensagem do irmão Brana colocou na igreja de volta a presença do Verbo poderoso. Aleluia. Cada mensagem que você lê é o Verbo falando. Só que o homem que pronunciou o Verbo, reverendo William Brana, está descansando no Senhor, e Deus, em sua bondade, para não deixar essa noiva sozinha, levantou outros homens, para continuar pronunciando o Verbo. E estes homens precisam ser reconhecidos, precisam ser discernidos, precisam ser cridos, precisam ser enxergados, para a gente não se aproximar deles com uma atitude errada, querendo pregar aos homens que Deus levantou para pronunciarem o Verbo. Pode ter hipócritas no povo da mensagem, mas uma coisa a noiva tem que lembrar: Deus tem alguns homens verdadeiros, que estão sendo fiéis a esta mensagem, que foram chamados por Deus para pregar esta mensagem. Pode ter certeza, noiva de Jesus, o Verbo ainda está falando. E uma vez que o Verbo está falando, nos cabe somente ouvir e não discutir. Tiago escreveu dizendo: todo homem seja tardio para se irar, tardio para falar e pronto para ouvir. Afinal, eles dizem que Deus nos deu dois ouvidos e uma boca, para a gente ouvir o dobro, pelo menos, do que a gente fala. Louvado seja o Senhor. Você encontra Atos 10, o Cornélio lá orando, pedindo a salvação, pedindo a visitação de Deus, dando esmolas, com sinceridade. Dali a pouco, um anjo de Deus aparece para Cornélio. E Cornélio podia dizer: esse anjo tem tudo o que eu estou buscando para me entregar. Você e eu, apareceu um anjo para nós, que nós reconhecer que é de Deus, nós vamos dizer: não, esse anjo está trazendo para nós, para mim aqui agora, tudo o que eu tenho buscado por anos. Mas quando o anjo começou a falar com Cornélio, o anjo falou assim: tem um Simão, Pedro, lá em Jope, manda irem buscar ele, porque ele vai te dizer o que você deve fazer. Meu Deus, um anjo santo descer do céu e falar para um homem: ó, manda buscar aquele homem, um pecador, ele tem a palavra para te dizer. Mas é assim que Deus trabalha. Deus não quis que o Evangelho fosse proclamado por anjos. Deus quis que o Evangelho fosse proclamado por homens de carne e sangue na batalha. Porque o Verbo desceu e se fez homem para guerrear aqui, na atmosfera, na dimensão dos homens. E quando aquele homem foi para a intercessão, agora ele entregou a espada para outros homens, para a batalha continuar aqui, na dimensão humana. Aí Cornélio gravou o endereço certinho do anjo e mandou homens no exato lugar que o anjo falou. Lá estava Pedro. Cornélio, já todo crendo na coisa, chamou vizinhos, chamou os parentes, a família. Ó, nós vamos ter uma reunião, tá para chegar aí o que eu estive buscando esse tempo todo em oração. Dali a pouco chega uns homens trazendo um humilde, barbudo, velho Pedro. Simples. E aí Cornélio olhou para ele e disse: ó, nós estamos aqui na presença de Deus para ouvir
tudo que Deus te mandar dizer para nós. Prontidão para ouvir. Em nenhum momento você encontra em Atos 10, Cornélio ou alguns dos ouvintes discutindo com Pedro, interrompendo Pedro, argumentando com Pedro. Não, eles se aquietaram e deixaram o homem falar. Crendo que o homem, sabendo que o homem era um chamado por Deus, porque o anjo tinha descido e falado aonde esse homem estaria, e lá aquele homem foi encontrado. Então é homem de Deus, vamos nos aquietar e ouvi-lo. Ficaram quietos ouvindo aquele homem pecador, fraco, mortal, falar. Coisa abençoada é se assentar humildemente e ouvir um homem falar, um pastor falar, um pregador de Deus falar. Mas a nossa falta de sossego, nossa falta de paciência em ouvir é o que nos rouba tanto. O que eu e você precisamos nessa congregação é se assentar com humildade e ouvir ao pastor nos falar. Se ao encontrar o irmão Anírio, assenta-te com paciência, escuta ele falar. Você vai se surpreender com algo que Deus vai te falar. A humildade tem que existir em nós para isso, para a gente descer, porque Deus se esconde nas coisas humildes, e a gente só vai ouvir Deus se nós descer lá na humildade. E aí Pedro, com toda a liberdade, falando. E o resultado, irmãos, estando ainda Pedro falando estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre a reunião, e todos foram cheios com o Espírito Santo. Os crentes todos desejam esta experiência do batismo com o Espírito Santo, mas eu quero saber se estão dispostos a ouvir Pedro falar. Ou se vamos ficar argumentando, discutindo, contradizendo, fazendo perguntas capciosas, com hipocrisia. Quando você encontra o pastor Daniel aí na via pública, no dia a dia, a sua atitude com ele, para com ele, revela que atitude você tem aqui e agora, durante o culto, quando ele está pregando. Se você encontra o pastor Daniel lá no campo e começa a pregar para ele, argumentar, ele nem tem oportunidade de falar, e você fala e cita a Bíblia, cita a mensagem, e ainda contradiz. Aí isso revela que é a mesma atitude que você tem aqui na igreja. Às vezes você está quietinho porque a ordem da igreja não permite você falar, mas lá na mente está você fazendo pergunta, discutindo, argumentando. Aí o espírito da reunião fica aquele espírito pesado. Mas a reunião na casa de Cornélio foi livre e abençoada, porque eles estavam todos desarmados, todos abertos, prontos para ouvir, e Deus falou através de Pedro, e o Espírito Santo batizou com toda a liberdade. Louvado seja o Senhor. Para selar o que eu estou falando, vou ler aqui o profeta dizendo, na era de Laodiceia, página 314 do livro das eras, o profeta diz: a atitude desta era é exatamente a mesma de então. As pessoas têm tudo, elas sabem tudo, não se consegue ensiná-las. Se surge um ponto de verdade da palavra e alguém tenta explicar seu ponto de vista para alguém com um ponto de vista contrário, o ouvinte de modo nenhum escuta para poder aprender, mas escuta somente para rebater
o que está sendo dito. No finalzinho aqui do parágrafo, o irmão Branham diz: mas eles tapam seus ouvidos, rangem os dentes e saem perdendo. No fim desta era virá um profeta, porém eles estarão cegos para tudo que ele faz e diz. Eles estão tão seguros de que estão certos, e em sua cegueira perderão tudo. A Bíblia disse que as mulheres, no termos de pregação da palavra, devem ficar caladas nas igrejas. Não no termo de louvor, de cântico, mas nos termos da palavra. Paulo, o profeta Paulo diz: caladas. Não permito que a mulher ensine. E aquilo, irmãos, que não é para fazermos na igreja, não é para fazer em lugar nenhum. As mulheres devem ouvir a palavra e não discutirem com pregadores, não discutir com o pastor, fazer perguntas sedentas, não capciosas. Passou uma mulher o ano passado na minha casa, e eu comecei a falar alguma coisa sobre Elias, e aquela mulher se levantou, num espírito de mulher pregadora, e eu virei as costas e fui para o meu quarto. Depois eu fui e fechei a porta, deixei ela lá pela varanda. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus vai te abençoar, irmã, você no seu lugarzinho de mulher, de esposa. Deus vai te abençoar, irmão, no seu lugar de cristão. Deus vai vos abençoar, pregadores, nos seus lugares de pregadores. Só encerrando aqui, o irmão Branham disse, o irmão Oliveira relatou aqui sobre o irmão Branham. O irmão Branham estava falando a alguns mecânicos numa oficina sobre o amor de Cristo, na mesma cidade de New Albany. E ele também contou aos homens acerca da visão. Ele estava pronto para lhes pedir para orar e dar o coração a Deus, quando o homem da oficina ao lado disse: Billy, você é bem-vindo à minha oficina a qualquer hora, mas deixe essa religião fanática do lado de fora. Os que estavam ouvindo foram abençoados, mas esse homem começou a discutir com o mensageiro. Resultado: o irmão Branham respondeu: Senhor, onde Jesus não é bem-vindo, eu não irei, mas falo o que é verdade, o que Deus me revelou. Meu Deus, que privilégio ouvir ao irmão Branham. Mas hoje é ainda um privilégio ouvir os homens de Deus, porque o verbo continua falando. E Deus prometeu que o verbo só falaria através de homens que foram chamados por Deus. Só através de homens. A mulher não aguentou segurar a palavra no Éden, ela falhou, ela não resistiu. A mulher, diz Paulo a Timóteo, ela foi enganada. O profeta diz: por isso que Deus nunca, em toda a história, nunca pôs a espada da palavra na mão da mulher. Está na mão de homens que foram chamados. Depois que o homem fez esta afirmação e deu uma risada ríspida, então balançou a mão para o irmão Branham e saiu do galpão. Mas antes que pudesse chegar à sua oficina, seu próprio genro, saindo de ré em seu caminhão cheio de sucata, o atingiu, esmagando-lhe tanto os 2 pés quanto os tornozelos. É a recompensa por não ser humilde para ouvir o verbo. Aqui ele conta da médium que apareceu perto do irmão Branham para afligir o Espírito de Deus.
O irmão Branham cortou o barato dela com a força, o poder do verbo que estava no irmão Branham, e ela sentiu uma pontada no seu coração, aquela mulher. E o profeta olhou para ela e disse: se a senhora parar de fazer essas coisas que está fazendo, a senhora não morrerá. Em vez de ela ter se humilhado para o irmão Branham socorrê-la através da oração, ela foi saindo como que não querendo saber o que o irmão Branham estava dizendo. A poucos metros ela caiu morta. Resistir ao verbo é morte, mas se humilhar e escutar o que o verbo tem a dizer é vida, e nós queremos viver. Que Deus guarde isso em nossos corações. É uma coisa áspera, eu tenho certeza que não é fácil de ouvir, mas que traz um efeito muito bom para as nossas vidas. Deus te abençoe no nome de Jesus. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Tudo verdade. Tudo verdade. Está aqui em Provérbios 29, verso 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. A maioria das pessoas não creem que o verbo está em carne e não aceita a repreensão. Muitas vezes endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Convém discernir e ouvir a voz de Deus. Vamos cantar o hino 146 antes de sairmos, antes de orarmos para terminar esta reunião. Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem o orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem o orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os lírios crescem, nos conduzirá. Ouve a voz do bom pastor. Onde os verdes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, sempre segue a
montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar, ouve a voz do bom pastor. Sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve a voz do bom pastor. Amém. Em ouvir e repousar está a nossa vitória. Devemos ouvir e descansar, não argumentar. Vamos nos pôr em pé e vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu neste dia. Eu estou feliz, sou feliz porque estava ali sentando, ouvindo e pontuando e me lembrei do missionário irmão Frank. Ele também sempre teve 2 pessoas atrás dele como seus ajudantes. Não que eu seja um como ele, não chego nem aos pés do grande missionário, que tem levado a mensagem para mais de 160, 170 países durante mais de 60 anos de ministério. Graças a Deus por tais homens, e eu sou um pobre miserável. E salvo pela graça, e você também, todos nós somos iguais. Vamos agradecer levantando nossa mão. Querido Pai, o Senhor é digno de toda honra, todo louvor, toda ação de graça, toda glória é do Senhor. Nós somente pedimos perdão porque não somos suficientemente calmos, tranquilos, para ouvir de Ti, aprender de Ti e seguir em frente, fazendo o trabalho que nos é destinado com vitória, com êxito. Pai, quão bom esse tema, quão maravilhoso. Senhor, não nos deixe interferir, hora alguma, Pai. Ajuda cada um dos Teus filhos, Senhor. Todos que o Senhor predestinou, elegeu antes da fundação do mundo para fazer parte do corpo glorioso de Jesus Cristo, a igreja gloriosa que não passará pela grande tribulação, porque ela senta e ouve e recebe as instruções, e ela tem o seu momento de sair da grande tribulação. Deus amado, abençoe nossos amados em toda parte, os que estão em suas casas ouvindo esta maravilhosa mensagem. Abençoe as famílias, abençoe com cura, com libertação, com ânimo, com coragem, para prosseguirem, Senhor, nesta grande e abençoada mensagem. Abençoe, Senhor, cada pastor, cada evangelista, cada profeta, cada apóstolo. Ó Deus, abençoe Teu povo e prepara-nos para aquele grande momento que em breve há de acontecer. Eu quero fazer parte, Senhor, quero ouvir a voz agora, para não perdê-la naquela hora, porque haverá uma voz, a trombeta de Deus soará, um grande alarido acontecerá, a voz do arcanjo e a trombeta soará, e somente os Teus eleitos a ouvirão.
Pai, ajuda-nos a estarmos com a nossa sintonia ajustada. Em nome de Jesus Cristo, eu quero ser um receptor daquilo que o Senhor tem para nos dar. Senhor, quem não foi curado ainda hoje aqui neste lugar, que seja curado. Quem precisa ser liberto, seja liberto. Senhor, abençoe cada um com a tua presença na vida de cada um. Em nome de Jesus, dê a cada um uma boa semana. Senhor, guarda cada um do mal. Livra, Senhor, dos acidentes, da morte prematura. Senhor, que cada um possa ouvir as advertências e não ser surpreendido para não haver mais cura. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus continue com vocês. Quarta-feira nós abrimos aqui. Domingo, se Deus quiser, novamente aqui, pela graça e bênção do Senhor. Deus seja com todos.